Bom dia a todo o nosso corpo clínico. É uma alegria poder falar com os senhores nesta manhã de quarta-feira. Estamos aqui com o Dr. André Machado, Dr. César Rich, doutora Juliana Fernandes, para falarmos um pouco sobre o Hospital Ernesto Dornelles e nesse momento em que estamos enfrentando a pandemia do Covid-19. É um grande desafio para nós mantermos os trabalhos aqui no Hospital Ernesto Dornelles, como cirurgia, ambulatório, enfim, todos os serviços, as unidades de internação, num momento em que o governo fica colocando decretos, tanto estaduais como municipais, e a gente sabe que nós vamos abrindo os trabalhos paulatinamente, mas a gente não sabe o futuro, a gente não sabe a semana que vem se nós teremos que retroceder ou não. Graças a Deus, a nossa característica aqui do Ernesto Dornelles, nesses 3 meses, nós só fomos evoluindo tanto na segurança dos pacientes, como na segurança dos colaboradores. E agora nós montamos esse seminário eletrônico para ter um canal direto com os colegas do corpo clínico. Solicitamos que alguns colegas do corpo clínico enviassem mensagens ou perguntas para que fosse respondido hoje nesse seminário. Agradecemos a todos que colaboraram com essas questões e que tornou possível, então, nós realizarmos o nosso seminário. Agradeço desde já o nosso corpo clínico que tem sido atuante, não só os que estão trabalhando aqui na linha de frente, mas também os que, por condições físicas e de idade, não podem estar presentes aqui no HED, mas estão sempre ajudando de uma forma de incentivo ou conseguindo EPIs e materiais aqui para o nosso hospital. Eu gostaria agora de falar com o Dr. César Rich, que ele fizesse uma explanação para nós, como que está o nosso plano de contingência e, se possível, uma evolução, doutor César. Como é que evoluiu desde o nosso início do ano até esse momento? Por favor. Bom dia, Bagatini. Bom dia, André, Juliana e também os nossos colegas do corpo clínico. Também fico feliz de a gente estar conseguindo se comunicar por aqui. Espero que seja um caminho mais fácil para a gente alcançar todos. A gente começou esse trabalho, o nosso primeiro protocolo já foi lançado em 29 de fevereiro. Então, antes disso, assim começaram a sair a evolução e a gente vê que tinha algum risco aqui relacionado ao Covid, a gente já começou a se inteirar na literatura e nos outros países o que estava acontecendo. E a gente vem numa crescente, essa crescente de informações e também nossa crescente de ações aqui. E isso tudo é muito dinâmico, exatamente como o Bagatini estava colocando, dessa questão dos protocolos, que são mais restritivos, depois libera, agora restringe de novo. Felizmente, como já começamos cedo, a gente conseguiu ir montando, e vocês que estão acompanhando já foram municiados com várias informações e os planos de contingência, exatamente nessa crescente. Então, em forma de comitê, a gente já está trabalhando desde março, mas em fevereiro já tínhamos treinamentos, definição de EPI, os nossos planos foram definindo e a gente foi aumentando. Conforme a gente via e se foi notando os riscos todos associados ao tratamento e atendimento dos nossos pacientes, a gente foi implementando mais e mais medidas. Foi a crescente no uso da máscara, crescente a questão do protetor facial, que foi sendo integrado, posteriormente a aferição ainda da temperatura, até que nós atingimos o nosso nível de cuidado, que a gente considera o mais adequado, que é o atual, já ali em maio. Não que antes nós tivéssemos também envolvidos na nossa questão epidemiológica. Então, conforme os casos foram chegando, a gente teve que colocar mais medidas. Então, nesse cenário também, a gente está nessa crescente. Hoje, a gente tem toda a nossa paramentação já muito bem definida e acho que há 60 dias, pelo menos, a gente não precisou mais modificar o nosso atendimento paciente COVID e as outras demandas que a gente foi também aumentando a nossa segurança, tanto o paciente quanto o colaborador. Da mesma forma que a gente foi evoluindo nessa crescente,
espero que no futuro não muito distante a gente pode fazer a nossa decrescente também, conforme a gente for tendo as nossas liberdades retornando, né, com a redução do número de casos. Doutora Juliana, a senhora que é uma das portas de entradas aqui do hospital, que é responsável pela nossa emergência, poderia nos dar um panorama, como foi desde o início e onde estamos nesse momento? Bom dia a todos que estão aqui conosco, aos colegas que estão participando aí desse debate. Como o César já introduziu, realmente foi um desafio construído gradualmente. A gente sempre, mesmo na fase onde nós não tínhamos transmissão local, que foi a fase inicial dos primeiros casos importados do Covid em Porto Alegre, onde a gente percebeu já a necessidade de ter uma estratégia, e saberíamos que os pacientes entrariam pela emergência, o Hospital Ernesto Dornelles e a emergência começou a se preparar, né? Então, foram aproximadamente 45 dias de preparação, onde a gente mudou a estrutura física da emergência, criando mais leitos de isolamento para poder fazer um atendimento adequado e seguro para os pacientes e para a nossa equipe. Juntamente com isso, os treinamentos, que foram inúmeros treinamentos, tanto presenciais quanto remotos, porque juntamente com os cuidados foram evoluindo as restrições de aglomerações, e isso envolve, inclusive, treinamento de pessoas. A gente chegou um momento que não poderíamos treinar mais de 8 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, isso envolveu muito a equipe em fazer toda essa logística e montar a logística de estrutura física, logística de treinamento, porque as pessoas que estão na linha de frente precisam estar equipadas, não só com EPI, mas precisam estar seguras, precisam estar orientadas e precisam estar entendendo todo esse processo de atendimento que é completamente diferente. E isso tornou uma grande preocupação para o nosso cliente que procura emergência, que ele vem com medo de adquirir a doença no ambiente de exposição, que é sabendo que as pessoas procurariam a emergência. Então, a gente criou 2 fluxos bem distintos, onde as pessoas, num primeiro momento, até tínhamos a recepção sem máscara, com máscara, dos suspeitos. Hoje, todo mundo já anda de máscara, então a gente vê como a evolução das coisas mudaram ao longo das recomendações foram evoluindo, e muito por conta do número de casos, obviamente, né? O número de casos menor, o cuidado é um número de casos maior, com transmissão local, e agora até essa sinalização que o governo vem fazendo aqui no estado de níveis de contingência, através de recursos disponíveis, dá mais uma informação de como circular as pessoas. Então, a gente criou um fluxo exclusivo para o Covid, onde as pessoas entram. A forma de atender essas pessoas, ela é feito um fluxograma, que a gente chama, que avalia tanto os sintomas, né, que a pessoa apresenta, porque é uma doença nova, e os sintomas, eles se apresentam de forma variada, em tempos distintos, né? A gente já consegue entender que a doença tem 2 fases hoje, e muito pelo tempo de atendimento que a gente já tem nesses mais de 90 dias, e os relatos de experiências do mundo todo, dos países que viveram a pandemia primeiro, né? E isso fez a gente criar as rotas de atendimento, onde o paciente que chega na fase mais crítica, ele precisa ser olhado com mais atenção, e o paciente que tem sintomas mais leves, ele pode ser atendido de forma mais rápida e ser liberado para casa, né? Muito bem. A outra comentando um pouquinho mais dos... Desculpe, doutora Juliana. Voltaremos à senhora daqui uns instantes. Voltando à outra porta de entrada que nós temos, além da emergência, é o ambulatório. O ambulatório... Tá, tudo bem. O ambulatório nós iniciamos em março, fechando o ambulatório praticamente, né, tendo só as especialidades de urgência, e gradativamente estamos abrindo. Vocês podem notar que houve uma mudança, eu poderia dizer assim, radical, né, em termos de agendamento do ambulatório, onde a partir de março nós já começamos a fazer uma ligação prévia para todos os pacientes
informando para eles como deveriam se proceder ao se dirigir ao hospital, tanto o paciente como seu acompanhante. Também fizemos uma agenda conjunta que não tínhamos entre a emergência e o ambulatório. Então, o paciente pode ir à emergência, se for de um código azul ou verde, ele já está automaticamente agendando uma consulta no ambulatório. Adequamos também o horário das consultas para que elas fossem mais espaçadas, não só para evitar o acúmulo de pacientes, mas de acompanhantes na sala de espera. E fornecemos EPIs para todos os nossos médicos que lá atendem, para mostrar a segurança que nós temos no nosso ambulatório. Não estamos a pleno no ambulatório, mesmo porque a situação atual não nos permite, mas a ideia é que de uma forma ordenada, nós voltarmos ao normal em breve. Depois que o nosso paciente entra, ou através da emergência, ou pelo ambulatório, ele chega num momento crítico aqui da sua doença e acaba chegando na nossa CTI. Eu gostaria de falar com o doutor André e que ele pudesse nos expor aqui como está a situação da CTI, o que foi feito até esse momento. Nós estamos vendo nos meios de comunicação que as UTIs de Porto Alegre, do estado, estão cada vez mais com capacidade máxima. Então, assim, que fizesse um histórico desde lá do início e nessa situação que nós estamos hoje. Preocupante, não preocupante? Qual a situação, doutor André? Bom dia a todos. Bom dia, Corpo Clínico. A UTI do Hospital Ernesto Neles, nós escolhemos pela estrutura física a UTI do segundo andar como uma UTI COVID. Tá? E como, né, nós tivemos tempo para nos preparar, nos outros países a gente foi bebendo dessa informação que eles vinham passando, deu tempo de começar a treinar equipe, ajustar protocolos, porque reanimação, intubação, orotraqueal nesses pacientes tem suas particularidades, né? Equipamentos a mais, então houve todo um treinamento desde de março e todo um desenvolvimento de protocolos, né, com a equipe desde março. A gente começou a ter os primeiros casos em meados de março, ali, 15 de março, né, mais ou menos, ainda casos iniciais. Depois a gente começou a vir um fluxo um pouco maior. Nós tivemos o nosso pico em meados de maio ali, né, que é onde a gente teve quase 50% da ocupação, de quase toda a ocupação da UTI do segundo andar plena. E hoje a gente volta para um patamar que a gente tem em torno de 15%, 30% da ocupação da UTI com pacientes COVID. Né? Isso dá em torno de 12 pacientes. É o que a gente vem sustentando nas últimas semanas. A situação externa, né, acaba sendo preocupante pelo que a gente viu nas últimas 3 semanas, aí, desde o início de junho para cá, a gente vê uma crescente no número de casos. A gente saiu do início do mês, aqui, falando especificamente de Porto Alegre, do número perto de pacientes confirmados de 50 pacientes, nós temos hoje mais de 100 pacientes dentro das UTIs de Porto Alegre. O sistema público já está chegando perto do seu limite, né? Mesmo, e a gente teria estourado esse limite, com certeza, se não tivéssemos esse tempo para se preparar. Houve clínicas Conceição, houve um incremento no número de leitos de terapia intensiva, que é o que nos dá uma certa tranquilidade atualmente. Mas essa ascendência dessa curva aí é uma coisa que preocupa bastante. No Hospital Ernesto Neles, a gente vem, como eu falei, bem relativamente tranquilo com conseguindo absorver essa demanda que está chegando, que é em torno de 12 pacientes
10 pacientes dias aí. E ainda temos capacidade para atender mais. Obrigado, doutor André. Nós estamos com um problema de áudio do doutor André. Provavelmente a técnica vai arrumar nesse intervalo em que nós vamos conversar com os outros colegas aqui. Falamos, então, da emergência, ambulatório, CTI e o bloco cirúrgico. Bom, o bloco cirúrgico nós tivemos também uma redução drástica lá em início de abril das cirurgias. Estamos retomando gradativamente esse número. Nós estamos com uma média de 22 a 24 cirurgias dia. Nós dividimos o bloco cirúrgico, restringimos a 2 andares para as demais cirurgias e o paciente especificamente COVID ficou designado o 6º andar para que eles fossem operados. Graças a Deus, nós tivemos um N muito pequeno de pacientes que foram até o bloco cirúrgico com COVID, foi um número de 4. Por quê? Porque esses são os que foram por uma outra patologia além do COVID. Os que precisaram de traqueostomia, nós estipulamos um fluxo aqui no hospital em que esses pacientes que precisassem de traqueostomia com COVID seria realizado dentro da própria CTI. Então, se montou uma estrutura toda para dar segurança tanto aos pacientes quanto aos médicos e à equipe assistencial que faziam a assistência desses pacientes. Também optamos para a punção venosa central que fosse realizado no próprio leito dos pacientes. Quais leitos? Nós definimos que o 9º andar iriam internar todos os pacientes que fossem confirmados de COVID-19. Então, caso eles precisem de algum acesso venoso profundo, nós deslocamos uma equipe para o andar e lá é feito com todas as condições, até com o uso de ultrassom para a punção. Chegou um momento aqui no hospital que nós tivemos que utilizar também um outro andar, que seria o nosso 10º andar, onde nós colocaríamos no 10º andar os pacientes suspeitos de COVID, não os confirmados. Essa situação, mais ou menos, do bloco cirúrgico. Eu gostaria de falar agora em relação aos EPIs. Doutor César, como estão os nossos colaboradores com os EPIs? Na sequência, também o senhor poderia falar como estão os EPIs para os médicos que aqui trabalham. Então, as nossas recomendações, né? Vamos pensar primeiro no que a gente está orientando para o nosso paciente com COVID, quem vai atender diretamente esses pacientes, né? E a paramentação completa, né? O uso da máscara, o protetor facial, uso de roupa específica, né? Porque vai ficar aqui no hospital, o avental e as luvas. Então, toda essa cobertura, né? É o que a gente define para os nossos pacientes com COVID. Felizmente, exatamente, né? Como a gente já vem se preparando há tempo, a gente conseguiu ir nessa crescente e organizando as nossas demandas, compras e toda montar o nosso planejamento de consumo. Então, a gente pôde ir entendendo, conforme for crescendo o número de pacientes, o que a gente iria necessitar para esse atendimento. Do outro lado, também, a gente segue também com as recomendações de EPI, mas daí para quem está prestando a outra parte do atendimento, os pacientes que não são suspeitos. Esses todos têm que fazer uso da máscara e do protetor facial. A gente conseguiu municiar todas as nossas equipes com os EPIs necessários. Até o momento, a gente nunca teve falta. Exatamente como a gente foi nessa crescente ali, a gente ia mudando, ia tendo que adequar algumas situações ainda, né? E como a Juliana já colocou, organizar alguns fluxos, mas a gente sempre conseguiu, né, estar preparado para isso. Hoje nós temos uma situação que, não vou dizer que é o maior conforto, mas a gente tem sim EPI, não tem uma previsão de falta, ainda mais a gente tem, né, as nossas estimativas para sempre mais de 30 dias, né? Então a gente sempre está olhando e a gente tem sempre no nosso planejamento quais as compras e quais o estoque, como é que ele vai ter que ser manejado. Então a gente sempre consegue se organizando aí com sempre uma folga, né,
e poder montar nosso planejamento em cima do que a gente julga adequado, não em cima só de pressão e necessidade. Muito bem. Então, estamos tranquilos em relação aos EPIs, e o que está nos trazendo problema, e quando eu digo nós, não é só aqui no Hospital Ernesto Dornelles, mas sim em todo o Brasil, para não dizer mundialmente, que é a falta de insumos para a fabricação de fármacos. Ou seja, nós não temos medicações em estoque, que são os indutores, os hipnóticos, opioides e principalmente os bloqueadores neuromusculares. Devido à alta demanda que se teve desses medicamentos, porque os pacientes que têm Covid, eles ficam internados um tempo muito longo na CTI, quando precisam. Então, nós tivemos uma falta de insumos no mercado, reduzindo o nosso número de fármacos. Graças a Deus, como o André, o próprio Dr. Rich colocou, nós nos planejamos desde o início de março e não estamos, nesse momento, tendo essa falta de medicamentos. Estamos pensando em alternativas, porque a nossa batalha é longa. Se isso persistir por mais 2, 3 meses, talvez a gente venha a sentir um reflexo no uso desses fármacos. Mas, até o momento, eu posso garantir que nós temos, principalmente até o final do mês, nós poderemos utilizar os fármacos existentes aqui na casa. Doutora Juliana, nós temos um quadro de residentes aqui expressivo no hospital. A senhora poderia falar se teve alguma conduta em relação a eles, como é que a gente participou, como é que eles participaram e estão participando desse momento do HED? Agora a doutora Juliana sumiu, eu não sei se ela desapareceu porque não queria responder essa questão ou deu algum problema técnico. Obviamente é uma brincadeira, deve ter dado algum problema técnico, em breve ela retorna, mas nós tivemos um quadro trabalhando em cima dos nossos residentes, que são mais de 80 aqui no Hospital Ernesto Dornelles. Então, praticamente todos eles foram treinados para o uso de EPIs e o treinamento também para o atendimento, caso precisasse na emergência. Então, nós contamos com toda a Coreme do hospital nos auxiliando tanto na escala dos residentes, para que, se casos fossem necessários serem chamados, eles já estariam preparados para atender esse tipo de paciente e também a paramentação e desparamentação dos seus EPIs. Posso aproveitar, já que pude acompanhar um pouquinho o trabalho, né? As pessoas estão sumindo, mas não, doutor César Rich, a respeito dos testes, o senhor poderia falar um pouquinho quais são os testes que a gente está fazendo aqui no Ernesto Dornelles, quando que é necessário fazer esses testes e como está sendo tratado os nossos colaboradores que tenham o Covid-19 ou suspeita dele? Sim. Sim, perfeito. Primeira coisa, acho que para a gente entender um pouquinho dos testes, a gente tem 2 braços dos testes. A gente tem os testes de biologia molecular, que são aqueles que procuram o vírus exatamente, que mostram a presença ou não do vírus. Para quem não está acostumado com esse nome, é o swab, é o cotonete, aquele que vai ou no nariz ou na garganta. A gente está tentando identificar se o vírus está presente ali e ele me dá um retrato exatamente daquele momento. A outra modalidade que a gente tem, que é muito comum, são os testes sorológicos. Os testes sorológicos, né, vai nos mostrar a presença de anticorpo, ele vai nos dar uma evidência do passado ou de um passado recente, conforme a qualidade do teste. Os testes rápidos, que estão hoje muito populares para a gente testar para a Covid, também é um teste sorológico, e ele também vai tentar mostrar ali essa questão desse contato e um passado até mais breve, né? Então, o que é esse passado recente? 1 semana, 8 dias, 10 dias é um prazo adequado. Então, quando a gente tem uma clínica compatível e tu tem esse teste ali no 8º dia, tu pode estar até vendo o presente que está acontecendo. Mas, idealmente, a gente sempre vai tentar testar quem tem sintoma, o que a gente está vendo naquele momento, com os testes, né, de biologia molecular. Então, a gente vai coletar ou na emergência, aqui no hospital, ou na unidade de internação, no próprio laboratório, e vamos direcionar para fazer a coleta do cotonete e encaminhar essa amostra. Como é que a gente vai... o que a gente está orientando os nossos colaboradores? Exatamente esse mesmo sistema.
Então, os colaboradores, médicos, outros profissionais aqui envolvidos no atendimento, ou no nosso hospital como um todo, quando começa a ter algum sintoma, ele vai ser avaliado. Vai ser avaliado ou pelo SESMIT ou pela emergência, conforme o horário, conforme a demanda desse paciente. Então, ali, quando for levantada a suspeita, vai ser realizada a coleta, né, para fazer essa testagem. Se ele tiver na emergência, já é diretamente feito na emergência. E se ele for visto pelo SESMIT, já tendo sido, então, afastado ele vai ser chamado depois do momento oportuno para realizar a coleta diretamente no laboratório. Essa coleta também é feita para a gente reintegrar esse profissional uma vez que está positivo, porque eu quero saber se ele já não está mais portando esse vírus. Então, a gente também tem essa segurança quando a gente reintegra algum colega aqui do nosso hospital, quando terminou positivando, né, e tendo evidência que tinha o vírus na oro ou na nasofaringe. Caso a gente não consiga testar, seja por algum motivo que o profissional ficou afastado, terminou não sendo direcionado de volta para cá, se não havia indicação naquele momento, ou se eu quero confirmar que houve já algum contato prévio e estou tentando ver a presença de anticorpos, nós temos aqui também, e a gente faz o teste sorológico. Ele também está no nosso fluxo do SESMIT, ou também a gente pode, fazendo as avaliações, acompanhando os médicos, acompanhando os nossos colaboradores ou até os residentes, quando a gente sabia que ele tinha algum contato, porque talvez no início da pandemia a gente, né, não só o Ernesto Dornelles, mas em termos de Brasil e mundo, tinha uma carência de testes, até retrospectivamente a gente deu seguimento nessa investigação. Então hoje a gente tem os 2 testes, acho que a gente está bem servido, e os nossos colaboradores têm os fluxos específicos, os médicos também, então apresentando sintomas, eles vão para emergência, ou tendo contato com o paciente, também eles podem comunicar o SESMIT e a gente desencadear essas testagens. Muito bom. Então, fizemos os testes nesses pacientes e eles chegam na nossa emergência. Doutora Juliana, a gente vê muitos comentários a respeito de fármacos para o tratamento. Nós temos aqui a cloroquina, Decadron, azitromicina, enfim, temos uma gama muito grande de medicamentos e realmente nos deixa um pouco confuso. Qual o protocolo da nossa emergência? Como que tem se tratado esses pacientes que aqui chegam? Falhando um pouco a minha transmissão, não consegui ouvir muito bem, mas eu acho que tu questionaste sobre os tratamentos, né, do Covid. Não conseguiu... Isso, o tratamento dos pacientes com Covid. Os tratamentos do paciente. Bom, desde que a gente vem aprendendo com essa doença, a gente começou sendo o que o Ministério da Saúde recomendou, né, com as drogas disponíveis, que obviamente se tem muita dúvida ainda em relação à doença e não existe uma droga comprovada específica para o tratamento do vírus, que o ideal todo seria um ótimo antiviral 19. Não tem ainda nenhuma medicação. A gente observa que isso foi ficando e a sociedade médicas tem muita dificuldade de se posicionar nesse aspecto do tratamento, porque elas se baseiam em todos os seus recomendações, consensos em evidências científicas, que precisam de estudos randomizados, controlados, estudos a longo prazo, que a gente certamente pandemia. Então, todos tentamos nos basear muito com as recomendações do Ministério da Saúde e com relatos de experiência, né? Porque a gente vem observando que algumas opções de tratamento, elas não são definidas e têm tido sucesso em vários lugares do mundo. E aqui no país já há várias opções de medicações e estratégias divulgadas bastante na mídia, vem sido criticar a hidroxicloroquina, que infelizmente foi uma droga que tomou uma proporção de discussão política, técnica, com alguns estudos que mostram alguns riscos. A gente tem usado com os critérios, né,
segurança na população de risco, momento que a gente tem observado recentemente, que é um estudo bem recente, COID, como um instrumento de apoio para a trajetória da doença, né, tem se mostrado bem efetivo, a gente tem usado aqui, tem visto resposta positiva nos pacientes. Também a questão de trombose, que é o aspecto bem aumentado da doença, ela faz microtromboses, algumas são mais evidentes, exames de imagem, outras a gente não sabe, essa trombose atrapalhando o sistema respiratório, mas sim a estratégia e para das tromboses. Outras coisas de suporte. Esse é o grande preocupação do paciente grave, que é aquele que entra a doença de forma grave e o sistema respiratório. Em pessoas que têm sistema respiratório afetado, elas precisam de um suporcional, ser sido em níveis, né? O menos grave, às vezes, é oxigênio. O paciente mais grave vai precisar de um monitorização em UTI, ventilação mecânica. Então, é um tratamento macro, né? São cuidados, a vigilância da evolução do quadro é muito importante e a fase da doença também. O que a gente vem vendo ao longo desses meses é que o paciente, quando ele entra na fase mais inflamada do pulmão, é onde ele tem o maior risco, né? Que é o sintoma que ficou sempre de alerta desde o início, que é a falta de ar. Né? Quando a pessoa chega nessa fase, geralmente ela precisa procurar atendimento, né? E porque isso pode sinalizar um risco maior a uma piora e um desfecho favorável se ficar em casa e não fizer nenhum tratamento de suporte. Muito bom. Então, fizemos o diagnóstico, o tratamento. Caso esse tratamento inicial não tenha sido tão efetivo, os nossos pacientes acabam indo para CTIs, com casos mais graves. E isso tudo, esse tratamento na CTI, tanto a equipe assistencial como a parte médica, todos eles entram num grau de estresse. Eu faço uma pergunta para o doutor André: como que é manter essa equipe de alta performance com o seu moral elevado e que esperanças eles têm em tratar esse paciente dia após dia e como está o nível de estresse da equipe assistencial da CTI? Bom, isso é um tema extremamente complexo, né? Essa doença é uma doença nova, né? Talvez seja o grande desafio da terapia intensiva. É uma doença que tem uma demanda muito grande de trabalho. A gente está aprendendo com ela. Existem as incertezas, né, dentro da UTI sobre ela. Existe o receio, o medo da contaminação. E um desafio também em relação às baixas, né, por contaminação da equipe e esse gerenciamento da equipe, o que sobrecarrega mais um pouco a equipe. A questão da motivação, eu sou um cara privilegiado porque a nossa equipe é extremamente competente, uma equipe muito apaixonada pelo que faz e extremamente motivada para tratar esses pacientes. O que a gente tem procurado é estar sempre junto da equipe, trocando ideias, discutindo os casos bons, os casos ruins, né? Nós montamos um esquema de auxílio, né, nos momentos de maior pico da UTI lá embaixo, que gera uma demanda de trabalho enorme. Nós montamos juntos com a equipe do 8º andar, residência médica de terapia intensiva, residência médica de anestesiologia, um sistema para auxiliar essa equipe lá de baixo, para que não sobrecarregasse tanto e a gente tivesse
desse uma qualidade, uma atenção melhor para esses pacientes. Tá? Isso tudo diminui, né, essa carga de trabalho, e isso daí melhora a qualidade. Uma outra coisa que a gente sempre procura ter é informação, né? A equipe tem que estar sabendo o que está acontecendo e quais são os próximos passos, para onde a gente vai. Eles não podem ser pegos de surpresa. Isso vai gerar um estresse num ambiente já bastante estressado. Tá? A equipe, tivemos momentos piores, tivemos momentos onde a sobrecarga de trabalho era muito grande. A equipe estava naturalmente mais estressada, mais cansada, mas agora com a baixa de número de casos, a gente consegue rodar um pouco as coisas e pelo menos o físico delas, que elas consigam se recuperar. Bom, em relação a Dr. César Rich. Dr. César Rich a gente vê e acompanha, porque eu não sei se todos os que estão nos assistindo sabem, a gente faz uma notificação tanto para a Secretaria Municipal como Estadual de Saúde. Então, tudo que acontece no nosso hospital e nos outros hospitais tornam-se públicos. E o que a gente tem visto, e aí nos causa muita preocupação, que seriam os nossos funcionários contaminados, ou seja, eles pegando Covid ou dentro do meu hospital ou dentro de uma outra instituição. E isso pode levar a surtos, que praticamente quase todos os hospitais de Porto Alegre tiveram esses surtos dentro das suas casas. Eu queria que o doutor César falasse se nós tivemos algum surto aqui dentro, como foi tratado e o que fazer quando tiver o próximo. Doutor César. Doutor César, o senhor tem que abrir o microfone. O microfone está desligado. Isso, obrigado. É uma doença com uma capacidade infectiva muito alta, né? Ela tem uma capacidade de transmissão muito alta. E, além disso, ela tem um período de incubação bem variável, de 2 a 14 dias, mas ela já começa a transmitir pelo menos 48 horas antes do início dos sintomas. E é isso que a gente tem que estar sempre muito alerta. A gente tem uma boa relação com a Vigilância em Saúde, com a Vigilância Epidemiológica de Porto Alegre. Temos os laços bem estreitados com os outros hospitais, porque muitos dos nossos profissionais fazem dupla jornada, não são só médicos, mas enfermeiros e técnicos trabalham em mais de um hospital, então às vezes não estão diretamente com um paciente Covid aqui, podem estar fora e pode ocorrer mais um momento de contaminação. E temos também os nossos pacientes, que a gente sempre tenta fazer o rastreio assim que é admitido no hospital, seja na emergência, ou seja via UTI. Mas, sim, é uma doença difícil de a gente conseguir identificar ela precocemente. Infelizmente, nós tivemos um episódio de transmissão intra-hospitalar, nós tivemos nosso surto aqui na Ernesto Dornelles, acometeu pacientes e colaboradores e médicos que atenderam na UCE. Isso também ocorreu em outros hospitais, tanto da região metropolitana quanto no exterior, ficou bem evidenciado, exatamente pela dificuldade, que é o desafio que é lidar com o SARS-CoV. Mas a gente conseguiu controlar. Como? Acho que o mais importante é orientar tanto pacientes, mas também os profissionais, comunicar precocemente os sintomas e, caso tenha tido contato com alguém positivo de Covid, nos comunica, e aí a gente desencadeia os mecanismos de testagem e buscar precocemente. No caso da UCE, assim que a gente começou a identificar os primeiros casos, a gente já começou com implementação das medidas de bloqueio, né? Então, o isolamento e o uso de EPI para todos os pacientes que estavam ali internados. Nós realocamos os pacientes que estavam lá
para o 9º ou para o 10º andar ou para a UTI, conforme a sua necessidade, e implementamos as precauções. Os colaboradores dessas áreas foram testados, afastados preventivamente no primeiro momento, até a gente conseguir lidar com a situação. Não é obrigatório o afastamento. Naquele cenário, a gente achou que era o mais adequado. Nós fizemos o rastreio e avaliação de mais de 70 profissionais. Obviamente, identificamos um número muito menor do que isso. Não foi nem um quarto, menos ainda. Mas só que igual, né, gerou toda a nossa preocupação com esses que estavam, que tinham se infectado com Covid. Mas a gente conseguiu preventivamente botar todas as medidas para evitar, né, que seguisse essa transmissão. Nós temos outros profissionais que vão se contaminando no hospital, sim. Isso vai acontecer exatamente com essa dinâmica, tanto no nosso trabalho, mas pelo risco de exposição, que é diário, né, essa lida, mas felizmente outras evidências de surto nós não tivemos. Então a gente segue vigilante, a gente segue observando, o SESMIT está fazendo um trabalho muito intenso também junto aos nossos profissionais, e as nossas lideranças aqui, sempre orientando. Se tem sintoma, se ocorreu algum episódio de ter sido exposto, não estava com a paramentação adequada para lidar com esse cenário, ou também na sua vida particular, no seu trânsito fora do hospital, terminou se expondo, a gente também tenta ir sempre rastreando, testando precocemente. Quando necessário, afasta esse profissional, mas pelo menos agora a gente consegue trabalhar com uma boa segurança, sem nenhuma nova surto ou transmissão relacionada aos nossos profissionais de um para um aqui dentro. Muito obrigado, isso nos deixa um pouco mais tranquilo dessas ações que são tomadas, né, aqui no hospital, coordenadas sempre pelo controle de infecção. E, infelizmente, nós temos um tempo, né, desse nosso seminário, e nós já estamos indo agora para o nosso final, e eu gostaria, assim, que cada um, iniciando pela doutora Juliana, que fizesse suas considerações finais, e se pudesse, dentro desse 1 minuto, colocar também o que a senhora faria diferente desde o início até esse momento que nos encontramos. Não estamos ouvindo, doutora Juliana. Não. Não. Bom, vamos começar então com o doutor André e depois a doutora Juliana tenta arrumar seu áudio. Doutor André, considerações finais e o que o senhor faria de diferente? Tem que ligar o microfone também, doutor André. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que encontramos um novo canal de comunicação com o nosso corpo clínico, tá? Natural, e a gente analisa isso quase que diariamente, né? Olhando para trás e vendo o que a gente poderia ter mudado e o que a gente faria a mesma coisa, né? A gente está aprendendo com essa doença, estamos conhecendo ela devagar. Muitas coisas dentro da terapia intensiva mudaram desde o início até agora. Inicialmente, algumas terapias não invasivas eram totalmente contraindicadas. Atualmente, a gente está revendo, né? A ventilação não invasiva é uma delas. Já não é tão assim contraindicada, né? Existem alguns cuidados, algumas medidas a serem tomadas para tentar evitar a contaminação da equipe. Inicialmente, a gente vinha muito, né, das informações doutor André, nós estamos... Oi? Infelizmente, nós também estamos com o áudio do doutor André com problemas. Doutor César Richer, o que o senhor faria de diferente e suas considerações finais? Então, a parte do diagnóstico mais precoce, eu acho que queridos colegas do nosso corpo clínico, nós sempre trabalhando aqui no Hospital Ernesto Ornelas, que começamos... Doutor César, está muito ruim o áudio. Eu vou fazer o encerramento aqui. Como eu vinha dizendo,
agradecendo ao nosso corpo clínico, né? E nós trabalhamos aqui, ou procuramos trabalhar desde 2009, dentro de uma cultura justa, transparente e educativa. Estamos tendo nossos problemas, infelizmente, aqui de áudio no nosso primeiro seminário, mas isso não impedirá que a gente faça outro cada vez melhor, para que levamos até o nosso corpo clínico todas as informações necessárias. Informações de 284 internações que tivemos aqui de pacientes por Covid ou suspeitos, sendo que dessas 284, 181 foram casos confirmados e, infelizmente, tivemos 25 óbitos. Estamos há 18 dias sem ter um óbito. Obviamente que isso ocorrerá, não podemos ser ingênuos aqui que isso não ocorrerá, mas estamos trabalhando de forma que isso venha a ser reduzido, todos os danos que a gente possa causar aos nossos pacientes. Como falei, esse é o nosso primeiro seminário eletrônico com o corpo clínico e certamente teremos outros, que é um canal de comunicação. Por favor, através de grupos de WhatsApp ou contatos pessoais, continuem fazendo seus questionamentos, suas perguntas, que nós responderemos sempre. Um bom dia a todos e até o próximo seminário. Grande abraço.